Oh, happy day! Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. When Jesus walked, oh, happy day. Oh, happy day! Como é Oye, eu que não canto eu... tão bem como tu. Tá, isto é... Oh, Joey, vou-te contar. Isto é só para inglês ver, tá bem? Isto é, ou seja, só para enganar. Muito bem, bem enganado. Exato. Joey, epá! Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te muito. Sabes que eu estava aqui naquela questão, dúvida se tu ias entrar pelo vencer ou se ias entrar pelo teu, do Joey. Ok, eu estava só na dúvida se querias convidar tu ou se eu pedisse para que me convidasse. Obrigado por teres pedido. Obrigado. Olha, Joey. Epá, olha, e depois de mais vou-te agradecer imenso o facto de teres aceito este convite. Epá, porque já. Eu lembro. Eu lembro-me que já tinha pedido há imenso tempo, logo quando te conheci, já há um tempo enorme. E, epá, e é tão bom podermos estar a fazer isto hoje. Portanto, olha, eu vou abrir as odds à casa, tá bem? Vou aqui abrir o podcast e já começamos a falar, tipo, de forma extraordinária. Ora então, Muito bem. Gente que Vale a Pena é um podcast onde eu convido pessoas com quem vou cruzando ao longo da vida e, por alguma razão, pá, intuo que valem a pena. E convido para uma conversa pá, super descontraída, que eu gosto de sentir que esta conversa está a acontecer à beira-mar, numa esplanada, a bebermos qualquer coisa, Uma estás a ver? conversa normal. Exatamente. Pá, então, tendo em conta isso, Joey, como é que isto começa? Começa comigo, na minha perspectiva, a dizer quem és tu. Epá, e nós cruzámos num evento, no Momentum Ok. do Ricardo Mendoza, isto já em 2020, acho que foi 21 ou 22, já E não me no Super recordo. Boca Arena. Foi exatamente, acho que foi 22, sim, 22, em outubro. E, epá, e eu fiquei tipo maravilhado mesmo com a tua história, pá, com a tua história de amor, pá, com a forma como tu ressignificaste todas as situações. Depois, tinhas uma sapatilha de cada cor, epá, e só isso já coloca logo ali a coisa do género, pá, este é o maior. Ah, epá, então, tantas coisas, pá, e a tua, a tua transparência, pá, a tua forma natural de ser, estás a ver? Ah, e depois o brilhantismo que foi, ah, epá, o momento final em que depois contaste toda a maneira como tu organizaste a palestra, o tema que foi, a maneira como tu organizaste, o que tu partilhaste, e depois de terminares a palestra com a Cauí, com a tua filha, pá, foi uma coisa tipo maravilhosa. Olha, e eu Pois, vou-te o que mandar já a significa bola. que a história não sou eu, que a história é a Cauí, e aí tens a Rockstar, é a Cauí, não é? E depois o Exatamente, impacto que ela tem em todos nós. exatamente. Epá, então, olha, vou passar-te a bola e vou-te fazer começar com esta questão que é a questão, para alguns, questão de uma vida, que é Joey, quem és tu? O Joe está numa fase que se está a perguntar isso todos os dias. Tá bom. No, Joe é un español criado en escolas españolas e norteamericanas. Depois tive a sorte de viver e trabalhar en Alemanha durante 8 anos. Depois vim para Portugal con o soño de criar unha empresa. Tive a fortuna de criar varias. E nesa viaxe en que me está a correr todo moito ben en termos empresariais, apaixono por unha muller do Porto que ten 2 fillas. A máis bella chamase Cauí e ten autismo. Então, entro no mundo do autismo e a miña vida comeza a gañar un sentido completamente diferente do anterior. Antes era pues, un bocado o que se ve acontecer a moitas persoas, que é perseguir gañar máis diñeiro, criar máis empresas, e chega un momento que cando está a correr tudo ben, te preguntas se é iso Hum, o tudo, non é?
Era como dizia, o Jim Carrey dizia, é muito importante que toda a gente soubesse o que significa ter dinheiro, ter mais dinheiro do que precisas, para se aperceber que o dinheiro não é todo, mesmo. Né? E nessa viagem, tenho a grandíssima fortuna de entrar no mundo do autismo e a minha vida cobra um sentido que é mais, primeiro, que vamos ajudar a Cauí, porque não, eu sou um bocadinho, acho que sou um bocadinho justiceiro e não levo muito bem que alguém me diga a uma criança o que nunca vai conseguir. E nós nos permitimos acreditar, não sabíamos onde iríamos chegar, mas bora lá, vamos ajudar a Cauí a crescer. Isso deu esta loucura de trabalhar com ela 32 horas por semana durante 2 anos, que isso foi onde ela pegou um salto grande, e a partir daí ser justiceiros no sentido, eu e a minha mulher, no sentido de se a Cauí pode melhorar tanto, por que os outros não? Isso é que era, isso não é, por quê? Não é necessário que as pessoas com autismo não evoluam, porque podem. É provável que exija muito trabalho da nossa parte, muita dedicação e uma compreensão verdadeira do autismo. Okay? E a partir daí, criamos a Vencer Autismo para partilhar com outros pais o que eles podem fazer para ajudar os seus filhos. Depois, agora, já partilhamos com professores nas escolas, com recursos humanos nas empresas, com todo o pessoal nos supermercados, com, pronto, afinal, como a solução, como o problema, o verdadeiro problema do autismo é que ninguém compreende, a solução é passar a que todos compreendam, e todos compreendendo e tendo um grande sorriso na cara quando falam de autismo, e com optimismo, isso já é a base necessária, os ingredientes base necessários para começar a ajudar-lhes a desenvolver, porque se não acreditamos que vão desenvolver, então não fazemos nada, que é isso que tem acontecido habitualmente. E as coisas, graças a Deus, ou graças a muito trabalho de muitas pessoas dedicadas, de muitos pais, muitos professores, muitos assistentes operacionais, muitos auxiliares, muitas pessoas que trabalham nos recursos humanos nas empresas, muitos diretores de loja, de supermercados, entre todos, é que conseguem resolver esse problema chamado autismo, que é um problema se não compreendes. Quando passas a compreender, é um desafio como qualquer outro. Se tivesses um filho em cadeira de rodas, por exemplo, os meus pais têm 91, 95 anos, moram 2 andares acima de nós. O meu pai caiu outro dia, há 3 semanas, não fraturou a anca de milagre, então agora eu tenho que deitar-los à noite, porque o meu pai já não consegue levar a minha mãe, que a minha mãe sim tem mais dificuldade para caminhar. Então, é um problema, não? É um desafio. Pronto, graças a Deus que agora é temporal e tenho essa sorte de ter um pai com 95 anos que me leva a minha mãe e que consegue suportar o peso tudo. É um senhor, tem 95 anos, parece que tem 75, quase que devia ser famoso nos podcasts todos, porque o homem é como um milagre. Mas esse trabalho que me dá isto agora não é um problema, é simplesmente uma coisa que temos que organizar-nos e resolver. Problema é se vais morrer, ou se estás em dor, né, constante, etc. E eu sentiria que isso é um problema. O resto são desafios que se nos apresentam e bora lá. Bom, ou seja, não é um problema, é simplesmente uma circunstância. Tipo, é uma circunstância. É. E é. Uau. Bueno, é um problema se tu o vês como um problema. Por exemplo, hoje fui eu gosto muito de dar mergulhos no frio. E então há um lugar em Matosinhos que se chama La Data, que tem 3 tanques, tem de 12 graus, 9 graus, 3 graus, e tem também uma sauna de infravermelhos, então dá para fazer esse contraste. E então fui lá e estava a refletir com a irmã da Cauí, estava a refletir sobre o frio e como se assemelha a todas estas situações que temos na vida. Né? A água está fria, está. Agora, é um problema, é um sofrimento, vou morrer se entro no tanque de 3 graus? Depende, porque se te resistes, se não queres entrar no frio, então vais passá-lo muito mal e não vais resistir mais do que 10 segundos. Agora, no momento que tu te rendes, surrender, e aceitas, estou no frio, eu sinto frio, está frio e dói, especialmente a água aqui a este nível dói mais.
dói e está muito frio, mas, ok, a dor está ali e eu estou aqui. E nesse lugar, o problema não existe, é uma circunstância, certo? Olha, ainda hoje, eu partilhei contigo, ainda hoje estava a ler nas minhas reflexões matinais, estava a ler um trecho que dizia exatamente isso, que é, quando nós nos associamos à dor, a dor dói muito mais do que quando nos dissociamos. Quando eu digo que eu sou a dor, é completamente diferente de dizer eu estou a sentir a dor. Não é? E é um bocado isso, né? Que se eu entrar para dentro da banheira e pensar isto está pá, isto está-me a matar, e estou muito associado àquela dor, pá, vou sem sombra de dúvida que aquilo vai doer mais do que se eu entrar e tipo, ok, a água está a 3 graus. Olha que interessante o que sente a minha pele, estou a sentir assim como uns picos. Olha que interessante que dói. Olha Yeah. que interessante que se mexe um niquinho, especialmente abre um niquinho os braços e que frio nas axilas. Que interessante, né? A vez de isto é o fim do mundo. Exatamente. Pá, tão bom, tão bom. Epá, muito bem. Olha, vou começar por um ponto que é, ok, o que é que te levou, para irmos por ordem cronológica, o que é que te levou, Joey, tipo, a ir para o mundo do empreendedorismo? Pá, não sei, desde pequenito eu queria ser empresário. Não, o meu pai sempre foi empresário e eu queria ser. Havia uma parte que me movia. O meu pai sempre disse, mesmo dando-nos excelentes condições a mim e a minha irmã, ele sempre disse, como ele só estudou até o quarto ano, e ele disse sempre que ele não teve a formação e por isso ele não nos deu mais e que ele devia dar-nos mais, devia ter aprendido mais, devia ter feito mais. E eu não conseguia convencer-lhe que já tinha feito imenso. E como não consegui convencer-lhe, acho que pensei, vou demonstrar-lhe que ele teve sucesso. Eu vou ter um império de empresas e essa vai ser a sua demonstração, que foi o resultado dele, de dar-me uma educação, pues, a trabalhar, o valor do trabalho e trabalhar muito. O meu pai foi um homem, e é um homem, que é muito inquieto e muito trabalhador, sempre, desde que o conheço. Tem a parte menos boa, digamos, que é o que vais descobrindo tendo uma psicóloga fantástica que tenho, que é de não ter tido a atenção constante de brincar como criança, né? Mas pronto, se calhar aprendi a parte do trabalho e a vida era, especialmente antes, ou até há relativamente poucos anos, pensar que o trabalho é tudo. É. Né? E então acho que era demonstrar-lhe a ele que ele teve sucesso. Fiz assim, mesmo assim, ele não acredita que ele teve sucesso. Mas pronto, não consigo mudar isso. Epá, fogo, que brutal, que brutal. Ok, então depois vens até aqui Portugal. E então fui para a Alemanha a fazer um estágio. Estava lá o meu melhor amigo e disse, pá, Joe, tu que és... Eu inspirei ao meu melhor amigo, nos anos que crescemos juntos, a aprender inglês. Pronto, em Espanha, quando eu era jovem, ninguém falava inglês. Ninguém. Eu era... Estás com que idade, Joey? Eu 53. 53? Yeah. Então, quando era jovem, eu era o único bilíngue. Eu era tipo Deus. Este bilíngue. Era tipo em Espanha, né, que falam todos fatal inglês. E então eu lhe ensinei Sim, a porque ele. Pronto, Espanha é essa questão. Por exemplo, nós aqui em Portugal temos os filmes em inglês, não é? E com as legendas em cada português. vez menos. Espanha, É uma coisa tristíssima. pois, Espanha tem filmes todos dobrados. Sim. Eu cheguei Yeah. a uma conclusão, como eu já morei e viajei muito por Europa e depois passei muitas noites também em hotéis em diferentes países e me apercebi, os países com mais de são 20 milhões de habitantes costumam dobrar os filmes. Deve ser uma questão de dimensão, não é? Ok. E que faz com que seja rentável, provavelmente, dobrar os filmes. Olha, E por os acaso, países que têm menos habitantes mantêm a língua original. que cena. Olha, nunca tinha pensado nisso, na relação entre número de habitantes. Faz todo sentido, claro, óbvio. Agora,
faz-me um fraco favor. Eu me lembro quando instalamos aqui, não sei, era nós, não sei o quê. Antes, eu conseguia pôr nas definições, põe-me todos os filmes em linguagem original, em língua original, e dava-me. Especialmente para quando o pequenito tem 10 anos, quando ele tinha, para aí, 2 anos, eu já queria pôr, ele tinha que absorver todo em inglês. Eu sempre lhe falei, mesmo a barriga da minha mulher, quando sabíamos que estava grávida, já falava em inglês, para ele ser bilíngue, pronto, já tornou trilíngue, também a Mia e a Cauí, os três são trilíngues. O espanhol, de ouvir-me a mim falar português, basicamente. O português e o inglês, pá, a Mia e a Cauí porque são umas cracks para absorver informação, e o pequenito porque lhe falei sempre em inglês desde pequenito. Agora perdi-me, não sei o que estava a falar. Estavas a falar de Alemanha. E a Alemanha. Pronto, e fui para a Alemanha, trabalhei na Siemens, no mundo corporate, até chegar a um ponto que era só politiquice, né? Quando escalas digamos, na escada corporativa, quando chegas mais acima, há muita mais politiquice. E não me conseguia rever com aquilo, e pensei, eu o que quero é ser empresário, porque assim decido eu, já tinha experiência, já tinha, quantos, para aí, 35 anos, 30 e por aí, e digo, vou ir a um lugar quentinho, à beira-mar, a criar a minha própria empresa. E cheguei a Cascais, porque eu fazia windsurf em Lago di Garda, na Itália, e íamos todos os fins de semana a fazer windsurf desde Munique, e cheguei a Cascais, que já me tinham ensinado e mostrado os amigos da Siemens Portugal, e digo, pronto, é aqui que eu vou criar uma empresa, a tentar, não é? Digo, o pior que vai acontecer é que eu vou passar 1 ou 2 anos à beira-mar, vou tornar quatrilíngue, portanto, também não é mau, e vou desfrutar da vida, isso é o pior que pode acontecer, e tentar criar uma empresa. E depois já fiquei, apaixonei por este país, e tive a sorte de conhecer a Susana, e pronto, and the rest is history. Tão bom. Olha, 2 coisas importantes. Primeira, o que é que te fez apaixonar por este nosso país? A comida, o tempo, o clima, porque eu na Alemanha tornei alemão, até tal ponto de desejar, eu quero ir viver a um lugar quentinho. O mar é uma coisa que eu já tinha muita paixão pelo mar desde jovem. Eu, quando morava em Madrid, todos os anos tinha que fazer, desde que tinha carro, desde 18 anos, que eu fazia, obrigatoriamente, uma viagem ao mar. Me lembro, uma vez fui até Valência, só chegar, meter os pés no mar e voltar. Porque era não faço ideia, não sei porquê, porque em Madrid não há mar, nem o rio que há, nem me vês, e tinha essa vontade. E depois cheguei a Cascais, a morar mesmo à beira-mar, moro no Porto mesmo à beira-mar, sou apaixonado pelo mar, não sei, eu cheiro, as ondas, agora os mergulhos no mar, também o ano todo, e depois as pessoas, especialmente no Porto. Não digo isto não é tipo um problema Porto-Benfica, mas gostei muito dos portugueses, estava em Cascais de Lisboa, mas quando comecei a conhecer Porto e as suas pessoas, aí fiquei completamente apaixonado. E eu mostro isto, digamos que a mim me faz lembrar-me quando eu ia para Mobile World Congress em Barcelona, que é todos os anos, para o tema, eu tinha várias empresas de telecomunicações, e então todos íamos lá, centenas de milhares de pessoas, a ver o que conseguíamos extrair. Também senti isso um bocadinho em Lisboa e Cascais. Mas no Porto, as pessoas se juntam para ver o que podem dar. Uau. Esse é o que eu sinto aqui. Especialmente no mundo do impacto social. Especialmente no mundo do impacto social. E isso é o que me fez apaixonar, agora mesmo muito apaixonado por Portugal, porque percorremos o país todo para formar pais, professores, todas as pessoas que queiram saber um bocadinho mais sobre autismo, e somos acolhidos de uma forma extraordinária, de norte a sul, da igual onde, e mesmo vestindo sapatos diferentes, e o Porto especialmente, gosto muito, e pessoas do norte acho que têm esta coisa fantástica. Tão bom.
Olha, antes de entrarmos no autismo, a sério, vou-te perguntar essa questão. Eu lembro-me que na altura tu contaste a história dos sapatos diferentes. Uhum. Tinhas um sapato era vermelho e o outro, não sei se era branco, acho que era branco. Não era? Pode ser, não sei. Já não Tenho sei. 9 cores diferentes, portanto. Espera. E tens tipo, imagina, tu tens 9 pares de sapatos em que tens 9 cores diferentes do mesmo modelo. Não, as Stan Smith são 9 cores, ou seja, 9 sapatos individuais. E tem 2 brancos, É. porque o branco combina com tudo. Ok. Okay? Então há 2 brancos que nunca usei juntos, nunca. E o resto são cores. Amarelo, azul, azul bebê, verde oliva, vermelho, amarelo. Ah, pá, tão fixe. Conta lá a história. Porquê que tu usas sapatos de 2 cores nos teus passos, no teu dia a dia? No 2015 falei no TEDx Porto e foi uma palestra fantástica, teve uma resposta brutal. E no 2017 a organização do TEDx Porto me convidaram para fazer um workshop o dia antes do TEDx de 2017. E nesse workshop eu contava a minha experiência do autismo, da diferença, etc. E então sou tão apaixonado pela diferença, aprendi tanto com Cauí, com outras pessoas, aprendi sobre realmente a não julgar quem é diferente de nós e saber que são uma fonte, que temos tanto para aprender com eles. E então eu disse, não sei por que disse isto, mas eu disse, se eu ver uma fábrica que me faça sapatos diferentes, a partir desse dia vou andar o resto da minha vida com sapatos diferentes. E a semana apareceu um senhor na Vencer Autismo e pergunta, onde está o Joe Santos? Venho fazer os sapatos diferentes. Pô, E eu não vou. Se prometo, prometi, não é? claro. Isto aconteceu há 8 anos, continuo com sapatos diferentes. Só tenho, hei de confessar, nós temos um pequeno campo de futebol aqui em casa, ao lado de casa, e tenho umas chuteiras para jogar futebol com o meu filho, sábados ou domingo de manhã, que são iguais. Porque pensei, pá, isto já é ridículo. Eu, até umas chuteiras de futebol que só jogo 1 hora por semana, é ridículo ter que comprar 2 pares de chuteiras, não é? Já tenho um armário cheio por acaso, outro par. acho que eram umas do Ronaldo, em que o próprio par... É diferente. Exatamente, há um par de chuteiras, acho que era do Ronaldo, que o próprio par uma era de uma cor, outra era de outra cor. Mas acho que nesses casos, a Camper também tem isso, etc. Normalmente é uma coisa moda, que interessante, que divertido, mas passa, isto ganha força com a força da mensagem que quer transmitir. E vou contar-te a história do que aconteceu o primeiro dia. O primeiro par era azul bebê e verde oliva. E então eu visto os sapatos, olho para o espelho no quarto, faço uma foto e penso, ponho nas redes sociais? Não ponho. Ponho, não ponho. Numa altura que eu estava muito ativo nas redes sociais, a Vencer Autismo já tinha 200.000 seguidores e les dávamos e tínhamos recursos para estar constantemente dedicados, portanto havia muito movimento e digo, pronto, okay, vou pôr. Ponho a fotografia, tive mais reações que o dia que nasceu o meu filho. E digo, uou, aqui tocamos em um ponto único. Então, pronto, eu já tinha o ego aí em cima e digo, pronto, então vamos para a vida com os sapatos diferentes. E chego à escola do meu filho, que tinha 4 anos na altura, aparecem 2 miúdas de 5 e de 6 anos e então dizem, ei, tem sapatos diferentes? Pois tenho. E perguntam, você é palhaço? Digo, que boa ideia. Eu podia ser palhaço, não sou palhaço. O que eu sou é um professor da diferença. Dizem, que é isso, professor da diferença? Digo, olha, estás a ver a tua amiga Maria, sapatos iguais. O João, sapatos iguais. Eu, sapatos diferentes. O que mais fiz? Iguais ou diferentes? Olha, eu tenho perguntado esta pergunta a milhares de crianças. Todos dizem sempre diferentes. Claro. Digo, olha, estão a ver o miúdo que está a brincar lá sozinho no fundo, lá no recreio? Dizem, pois ele é muito esquisito. Digo, não, ele não é esquisito. Ele é o que tem autismo. E se vocês se permitem ir ter com ele, deixem cair as folhas secas à frente dos vossos olhos, como ele está a fazer. Vocês vão aprender.
o que ninguém que é igual que vocês vos pode ensinar. As pessoas diferentes são uma fonte de aprendizagem. São uma oportunidade única na nossa vida para vermos algo que, senão, não teríamos oportunidade de ver. Esse é o valor das pessoas diferentes. Esse é o valor das pessoas com autismo. Esse é o valor das pessoas com paralisia cerebral. Esse é o valor da pessoa que vem de outra cultura que não compreendemos. Esse é o valor de quem consideramos o nosso inimigo. A diferença é o nosso maestro. Por isso ando com sapatos diferentes sempre. Pá, a diferença é o nosso maestro. Fogo. Sabes que vou-te contar, quando dou formações nas empresas, eu gosto de começar sempre, ainda por cima, formações de soft skills, né? Como tu bem sabes, pá, tem aquela questão de, às vezes, e dependendo do tipo de empresa que for, às vezes tu podes ir a uma empresa assim mais de indústria ou mais da construção, não é? E o pessoal tem assim um trato um bocadinho mais rude, não é? E eu gosto muito desse trato. Então eu utilizo um termo que é os colchõezinhos. Eu gosto de meter colchões. Tipo como na escola, na educação física, metemos os colchões que é para não nos aleijarmos. E um dos meus colchões, eu chamo o colchão do Einstein. Eu tenho o colchão do Einstein, tenho o colchão do Meirelles e tenho o colchão do Newton, estás a ver? Então, o colchão do Einstein é exatamente isso, tem a ver com mente aberta, ou seja, primeiro, em momento algum, eu tenho a ousadia de achar que o que eu estou a dizer é verdade. Portanto, eu nunca vou dizer algo com a presunção de que isto é a verdade. Não, 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 nada disso. Eu estou a dizer uma perspectiva que por acaso é a minha, mas se tu me disseres uma que me faça muito mais sentido, imagina, pá, eu vou comprar a tua. Fácil. Então é nessa perspectiva, ou seja, este colchão é muito nesse sentido de, pá, eu tenho 39 anos, tens 50 e disseste 55, não foi 53? 53, 53. O teu pai é que tem 95. Tu tens 53. Epá, se nós partilharmos, vamos sair daqui com 90 anos de experiência. Eu não saio com 39, com 38 e tu não sais com 53, né? Então é essa a cena. Epá, e é tão mais poderoso isso, não é? Do que ficar fechado na minha. Tipo, olha, não sabes nada. Não? Olha, tão fixe. Estive no TEDx Porto no sábado. É. Sou embaixador do TEDx Porto e está por aqui o João Brás, que foi o artífice para fazer conseguir que soubessem que eu existia, falar comigo e começou uma vida nova desde o palco do TEDx Porto. E aconteceu este sábado e eles tinham uma frase no palco que dizia: Ideas change everything. Porque a partilha de ideias, né? Se eu tenho uma ideia, tu tens uma ideia, temos duas ideias. Agora, eu partilho contigo a minha ideia, agora tu tens duas ideias e eu tenho a minha ainda. As ideias multiplicam o nosso conhecimento, a nossa capacidade, etc. Depois o amor é ainda mais exponencial. Sim. Mas só das ideias é já, uau, mind-blowing. Tão bom. Olha, e vamos entrar agora, pai, pois que encontras a Susana, apaixonas-te perdidamente por uma mulher Precisamente. e Uma mulher do Porto, deverá haver aqui pessoas do Porto que uma vão mulher fazer. do norte. Do norte, Epá, uma mulher do norte. e tens a oportunidade na tua vida de seres brindado com essa maravilha da diferença do autismo. E disseste uma coisa muito boa, que foi compreensão verdadeira. Ok. Joey, o que é o autismo? Te vou responder com uma história que me aconteceu. Ué. Estava na selva na península de Yucatán, no México. Estávamos com um guia maia que nos estava a mostrar uns cenotes e tal. Tivemos a oportunidade de almoçar com ele. Então, no almoço, ele me perguntou o que fazes. E digo, olha, a minha mulher e eu, criamos uma associação que se chama Vencer Autismo, que trata de ajudar aos cuidadores de pessoas com autismo. E ele diz imediatamente, autistas são aqueles que são tão sensíveis. Exato. Tenho que ir ao meio da selva, na jungla, com vamos dizer, um indígena. Literalmente. Nas cidades, nas capitais, especialmente. Quanto mais barulho e mais velocidade, menos compreensão existe.
são pessoas muito sensíveis e muitas vezes essa configuração sensorial que eles têm, que lhes faz confusão as luzes, os cheiros, o toque. Também há alguns sentidos que temos internos, por exemplo, o equilíbrio, o sentido de ter motricidade fina, comprometida, né? Isso também é um sentido, o sentido do nosso sistema neurológico conseguir conectar entre o nosso cérebro e os nossos movimentos. Esse é o desafio que eles têm e nós, de comprometida, nós em uma situação igual de comprometida temos exatamente os mesmos sintomas. Te vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo do YouTube, destes malucos do YouTube. Então, o desafio era entrar num banheiro cheio de piripiris. Ia banhar-se em piripiris. Então, pronto, o jovem está a câmera, né? A câmera está a filmar, ele se mete no banheiro dos piripiris e está a brincar, né? Pá, eu posso com isto. Mas depois começa a ficar muito, muito, muito mal. Está a funcionar? Está muito mal. Vês que ele começa a ficar muito preocupado. Então, o câmara lhe faz perguntas e ele nem responde. Como fazem tantas pessoas com autismo. Isto não significa que não esteja a ouvir, significa que não está a responder. Por algum motivo. Okay? Depois sai do banheiro e vai da banheira e vai para o duche. Então, a câmara vai atrás dele e quando chega ao duche, ele tem água ao abrir ao máximo e está sentado no chão do duche a baloiçar. Uau. O que está a fazer? Tem estímulos que são demais e encontrou uma forma de se acalmar, baloiçar. Isso é o que fazem as pessoas com autismo, seja assim com as mãos, seja baloiçar, seja repetir a mesma frase, seja alinhar carritos. Eles fazem movimentos que são controláveis por eles, são para a sua própria satisfação, por isso não interagem conosco nesse momento, e o fazem para se acalmar. Mas mesmo os comportamentos, como são socialmente feios, pais, professores, terapeutas, tentam, não todos, obviamente, tentam travar, porque pensam que esse é o problema. E essa é a única via de escape que eles encontraram para se acalmar. Uau. E então, a coisa piora. E passam para os comportamentos agressivos. Claro. Ok? Não todos, estou generalizando, obviamente, né? Mas é a mesma coisa. Imagina, se eu tiver... eu não gosto muito da palestra. Eu não tenho autismo, mas se eu estiver irritado e se me tiver a fazer... Olha, uma cena muito simples. Quando nós estamos irritados e vem algum jumento e diz assim, tem calma. Pois? O gajo diz, tem calma o quê? Ele vai levar com aquela resposta agressiva, né? E se continuar a dizer tem calma, se calhar vai... dependendo do quão passados da marmita nós estivermos, pode levar com mais do que uma resposta. Claro. E a solução passa por ser com a pessoa. Porque nós fomos educados de alguma forma. Acontece que existe o estigma negativo do autismo, paralisia cerebral, etc. Que o estigma é essa pessoa inferior é um deficiente mental. E, portanto, eu, se interajo com ela, tenho que ajudar. Na nossa visão de pensar que ajudar é ajudar-lhe a ser menos deficiente. Yeah. Mas é um ser humano que sente tanto ou muito mais do que nós, porque passou a vida a observar e a ouvir, a vez de falar. Hein? E então, o único que temos que fazer é o que faria qualquer ser humano, o que nós queremos que qualquer outro ser humano fizesse nessa situação, que é ser com eles. Estar ao lado, dizer, ei, precisas de qualquer coisa? Estou aqui. Resolveste tudo. Está resolvido. Porque a pessoa não se sente julgada, não vê que estás a tentar corrigir uma coisa para a qual eles não precisam de correção. Eles precisam de um amigo, de alguém que eles compreenda. É tão simples quanto isto. Não é ir, fazer, abraçar, correr, dar festinhas. Estás a fazer um trabalho maravilhoso. Não deve ser fácil estar na sua pele. Eu estou aqui para o que precisas. Está resolvido.
ouvido. Vou partilhar uma coisa contigo e para te perguntar o que é que tu achas disso, Joey. Que é, epá, sabes que muitas vezes eu, por exemplo, tenho um sobrinho de coração com síndrome de Down. E, epá, e muitas vezes eu acredito que nós somos, imagina, nós, humanidade, queremos muito ser algo, estás a ver? Andamos sempre aqui naquela perspectiva do querer ascender a alguma coisa. Tipo, em termos de dinheiro, eu quero ter X dinheiro. Em termos de pessoa, eu quero amar desta ou daquela forma. Em termos de ouvir, escuta ativa, eu quero ser uma pessoa extremamente presente, estás a ver? Ou seja, então nós queremos sempre ascender a algo. A questão é, vivemos sempre num mundo de roda viva tão grande, como tu disseste, dentro das grandes cidades, com as luzes e com não sei o quê, tão ofuscados pelas interrupções e pelas Ruído. distrações, não é? Que quando aparece uma pessoa que se identifica como sendo anormal àquilo que nós somos normais, nós tendemos é tipo o síndrome de cabelo despenteado. Nós queremos pentear o cabelo despenteado em vez de despentear o cabelo todo. E depois é O do género. síndrome do cabelo despenteado, nunca tinha ouvido Ah, não, falar. é tipo isso. Quando tens o cabelo despenteado, tu penteias esse cabelo. Não vais despentear o cabelo para ficar igual a ele. Então, então é do género. ah, é mais fácil para nós. Imagina, é quase como se Deus, sendo crente ou não, mas quase como se Deus ou se o universo, a vida, te estivesse a dar uma oportunidade do género. Olha, está aqui uma cena diferente, meu. Que é para tu poderes estudar, que é para tu poderes observar, que é para tu poderes aprender com. Estás a ver? Mas como é diferente e nós estamos tão levados pela cena do dia a dia, olhamos para a cena diferente e dizemos algo do género: epá, é diferente, tenho que metê-lo igual à norma, tenho que metê-lo igual ao normal. E não vou aprender com. Porque o que me estás a dizer, por exemplo, eu encaro sempre que o síndrome de Down epá, é uma oportunidade que nós temos para ver o verdadeiro amor. Epá, incrível. E alegria? Exato, ali está a alegria genuína, está amor genuíno, está carinho, está fogo. É tão carinho que às vezes até é desmesurado. E por isso é que às vezes Sim, até até vem te aquela. cansa. Dices, pá, Exato, vem aquela. passa um dia com uma Né? pessoa com síndrome de Down a dançar e fazer, pá, e Uhum. dizes, eu já não consigo fazer mais. Exato. Epá, e agora o que tu me estás a dizer é que o autismo é a mesma coisa e a maravilha do autista é. Tu disseste aí duas coisas que foram super impactantes, que é alguém que está sempre a ouvir e que está sempre a observar. Sempre a receber informação, digamos. Yeah. Que Muita. que é, na minha perspectiva, é um dos problemas da sociedade hoje em dia. Nós não paramos para ouvir, nós não Claro, paramos, não paramos para claro, observar. claro. É as pressas, é o tempo. É, pá, tudo isso é que, claro, este é o desafio. As pessoas com autismo vivem, nos convidam-nos a pensar a nível humano, Uhum. não de produtividade, não de consumo, não de. Na sociedade, as pessoas priorizam, ou parece que para pertenceres à sociedade, para seres parte de, para seres aceite, ou produzes, ou consumes, ou pareces. Uhum. Ou uma mistura das três, não é? E a Yeah. pessoa com autismo está a borrifar-se para os três. Porque lhe dá igual a produtividade, porque lhe dá igual o consumo e lhe dá igual aparecer. Mas, a nível humano, respeito pelos outros, dizer sempre a verdade, serem absolutamente sinceros. Existem posições de autistas de alto funcionamento. No mundo financeiro, nas posições que têm que controlar grandíssimas quantidades de dinheiro, eles contratam pessoas com autismo para fazer porque sabem que não vão enganar. Não vão. Aqueles que estão numa posição que poderiam desviar uma treintena de milhões, Yeah. eles não, Já não, não, não vão isto, fazer. agora Não, não, não é fizeste-me possível. lembrar uma coisa, fizeste-me lembrar uma coisa fantástica. Já viste o filme, a série, aliás, é uma série. É do Spotify, agora não sei, acho que é Playlist, série chama-se Playlist. Não. Spotify. É do CEO, do founder do Spotify.
e do Ok. grupo. Aliás, aquilo foi um conjunto, ele foi quem idealizou a cena, mas depois foi um conjunto, foi um grupo de pessoas que criaram o Spotify. Olha, aconselho-te a ver. Ok. Porquê? Porque o investidor da, da, da o grande investidor do Spotify era alguém que tinha ideias assim, tipo, mirabolantes, tipo, Uhum. e mesmo fora da caixa, e que toda a gente criticava. Ele era tipo um investidor muito criticado. Apesar de, quer dizer, então eu construí uma empresa, vendi a empresa não sei por quantos milhões, construí outra empresa, pá, e estou aqui a investir nesta que tem toda a loja, tem todo. Só que ele tinha uma forma de estar muito peculiar, estás a ver? Então, há um momento em que ele está a falar com. E a série é muito fixe, porquê? Porque todos os episódios é o Spotify na perspectiva de um dos fundadores. Uhum. Estás a ver? Quando é o episódio dele, hum, ele vai à América ter com um possível investidor para injetar mais capital, que eles estavam a precisar de dar um boom e precisavam mais capital, e ele viu. Ok, tu já foste, já te foi, não é diagnosticado, mas já foste, já sabes qual é que é o espectro? E ele, hã? Ele, tu tens o espectro. E ele, tenho. E ele, tens. E a partir do momento em que ele cataloga, ele começa a abrandar, a ansiedade dele diminui, porque ele encontra o porquê. Então, ok, agora sou eu. Tá-se. E é muito interessante isso. Claro. Mencionaste ya en este ejemplo y en otro un factor muy interesante que é a sociedade não gosta do que é diferente, que é algo que não controla, é algo que não prevê, não é previsível nem controlável. É exatamente uma das características típicas das pessoas com autismo é a sua rigidez ou falta de flexibilidade. Yeah. Mas os próprios que não aceitam essa rigidez são Também ser são rígido. bastante rígidos. Yeah, yeah. Somos, ok? Eu me incluo. Para algumas coisas sou mais flexível, para outras sou mais rígido e todos temos. Isto é o fascinante, não é o fascinante. Isto é interessante do autismo e que é completamente incompreendido. Todos temos características que pode ter uma pessoa com autismo. Se estivéssemos baixo estímulos, nos sentimos mal, grande ressaca, banhar-te em piripiris, vais ter comportamentos igual que um autista e se foste diagnosticado nesse momento, terias, eu acho que davas diagnóstico de autismo. É nessa situação, só que, claro, nós aceitamos que uma pessoa que se meteu num banheiro com piripiris, para que não é o momento de fazer um diagnóstico. Exato. Não é, não é o normal da pessoa, não é? Eu só estou a pensar, tipo, o que é que leva alguém, no seu estado normal, a entrar para uma banheira cheia de piripiri? É visualizações, não é? Exato, Ponto. exato. É mesmo isso. É mesmo isso. Olha, Joey, estamos aqui a bater nas 10 horas. Vamos meter a fatia de cima. Eu gosto de pensar que estes episódios, o formato é uma sanduíche, estás a ver? Tens a fatia de baixo do pão, temos o conteúdo, que é aquilo que nós metemos para aqui para a Santos, para nutrir, e agora é a fatia de cima. A fatia de cima consiste num conjunto de perguntas. Uhum. Encaras? Então Ok. bora lá. Joey, qual é que é o teu segundo nome? O meu verdadeiro nome é José. Ok, Só que fui tu és José. criado, mas como fui criado em escolas norte-americanas, em inglês, as pessoas, por não chamar-me José, chamavam-me Joe. Ok. Eu fiquei Que Joe, giro. porque as únicas pessoas que me chamavam sempre José eram a minha tia e a minha avó, que já faleceram há muitos anos, e, pronto. E na Alemanha me queriam chamar José porque era o nome oficial, e isso pronto, foi uma fase complicada. E depois, pronto, e o Joe, o Joe. Nós em Espanha existe, mas não é o habitual ter dois nomes e 80 apelidos, como aqui. Ok. Ah, ok. Pá, ok. Então imagina, em Espanha tens o primeiro nome e depois tens os dois apelidos do pai, da Sim, mãe e ou do podes pai? ter dois nomes, mas normalmente, se tens dois nomes, o segundo habitualmente não se usa. É tipo um. Não sei, normalmente não se usa. E Ah, os apelidos é o do pai e depois o da mãe. pois, Ponto. aqui também, aqui, por exemplo, sabes porque é que eu pergunto esta pergunta? Ou melhor, sabes porque é que eu faço esta pergunta do segundo nome? Porque, pá, é- é-
não é uma coisa cultural, mas é um hábito cultural, estás a ver? Que é, quando nós temos segundo nome, ninguém nos chama pelo segundo nome. Mas as nossas mães, quando estão chateadas, chamam pelo primeiro e pelo segundo nome. Igual nos acontece con o pequenito. Ok, ok. Igual. Então é igual. É a A mesma miña, coisa. a miña muller, miña muller é que a mãe do pequenito que o chama pelo nome completo quando está chateada. Exato. Então é isso, é isso. Olha, qual é que é, ou quais é que são aqueles hábitos, Joey, que tu, ah, epá, no teu dia a dia não prescindes, que são tipo religiosos? Para tomar um café de manhã, eu tornei português mesmo. Então, tomar café de manhã, mas não tenho uma coisa religiosa, depois depende sempre de horários, de tudo. Ia dizer jantar, no jantar também não, porque muitos dias faço jejum. Segundas-feiras gosto de fazer jejum o dia todo, depois da festa e das festas do fim de semana. Pá, pedir ao meu filho, claro, um abraço sempre quando vai para a escola, e isso sí que, e que tem que ir, que acontece muitas vezes, vai dar um beijo à tua mãe, né? Tens que dar um beijo à tua mãe antes de sair da casa. Não. Esse tipo de coisas, mas o resto pá, depende da agenda e não tenho assim. Eu, nesse aspecto, acho que sou muito flexível, não tenho assim uma coisa que faça todos os dias. Gostava, mas não tenho essa disciplina que tem outros de fazer exercícios de respiração, ou de meditação, ou banhos na água fria religiosamente todos os dias. Não consigo. Eu faço durante 10 dias e depois já não faço. E digo, vou fazer sempre, isto é maravilhoso, isto faz-me tão bem. E aos 10 dias, tchau. Assim primeiro já foste. Ok. Olha, um sonho ou sonhos que tu tenhas e que possas barra queiras partilhar. Hombre, eu gostava que todos compreendessem autismo e assim ajudava a muitas famílias e a muitos professores e em muitas situações. E, e a paixão que eu tenho não é, por exemplo, se uma mãe e um pai partilham comigo o avanço que obteve o seu filho. Eu gosto, acho maravilhoso. Mas eu me emociono mesmo quando eu vejo que um pai e uma mãe compreendeu, passou a compreender, passou a aceitar o seu filho porque compreendeu, ok, o autismo não é uma deficiência mental, é simplesmente umas características. E eles, quando fazem esse salto, que parece insignificativo, a partir desse momento, os miúdos começam a voar. Ou a aprendizagem é muito mais rápida, porque a partir daí os pais começam a pôr as soluções. E isso que, no que me emociona, especialmente a mim, por isso gosto tanto das formações, as palestras e os workshops e não sei o quê, porque vês no brilho dos olhos, vês nas lágrimas que soltam os pais, vês o crescimento. E nesse crescimento sabes que vem aí transformação, com pais, com professores, com todos. E depois sempre recebemos o feedback e vemos esse crescimento acontecer. Então, se toda a gente passasse por esta compreensão, pues, teríamos não só uns miúdos com autismo muito mais, com muito mais potencial para se desenvolver, teríamos pais que não vivem os dramas que vivem e a fortuna, ia dizer o milagre, mas a maravilha de compreender autismo, que passas a compreender a realidade, a natureza humana, muito mais. E então, porque permitir-te trabalhar com uma pessoa com autismo te permite trabalhar com qualquer outra pessoa de uma forma muito mais eficaz. E, portanto, muito mais eficiente e com muita mais alegria para todos. Por acaso, foi hoje ou foi ontem? Pá, não há coincidências. Foi hoje ou foi ontem que pá, estava a deslizar aqui no feed e apareceu-me um reel de um restaurante, de uma pizzaria italiana, em que 100% dos colaboradores eram autistas. Porque o filho do dono do pizzaiolo era autista. Pá, e ele um dia virou-se para a mulher e disse: Olha, vamos abrir um restaurante só para autistas. Sim. E pá, era uma notícia muito, muito gira. Está claro, tens aqui
em Portugal tens o Café Joyeux, que está fazendo uns projetos fantásticos e está entrando também em empresas que está consciencializando muito e ajudando as pessoas a perceberem esta realidade. E as pessoas têm que começar a abraçar a diferença pelo valor que acrescenta na sociedade, que não é apertar os mesmos parafusos que nós, é ajudar-nos a elevar. Se tu vais a um Café Joyeux, tu naturalmente vais permitir de ter mais paciência para ser servido. E te vão servir com paixão, certeza, e vais aprender dessa paixão. Então vais julgar a pessoa que te serve não pela sua produtividade, pela sua velocidade em servir-te, vais apreciar que está a fazer o melhor que sabe e está a tentar agradar-te mesmo. Uau! Quando o mundo passe a ver todos desde esse ponto de vista e consigamos um sistema que premie isso, a vez de só algo que ganhe mais dinheiro ou que reduza os custos, que nos está a custar muito na sociedade. Tu vês as classes sociais, a diferença que existe entre os mais ricos e os mais pobres, e tens a grandíssima maioria vivem em situações que já não são dignas, e isso é porque não se está a priorizar o humano, porque priorizar o humano, nós sabemos muito bem, desde vencer autismo, custa dinheiro, mas custa muito mais da nossa energia no sistema em que estamos inseridos. E este é o grande desafio, porque fazer uma empresa para ganhar dinheiro tem muita mais recompensa do que fazer uma instituição para ajudar a quem precisa. Não é? E não estou a dizer que a solução passa só pelas instituições que nos dedicamos a criar impacto positivo em todos os âmbitos. Conheço tantos projetos e são todos tão inspiradores e toda a gente concorda que é extremamente inspirador e que é maravilhoso e as pessoas adoram ouvir-nos e ficam, uau, isso é incrível, e até chegam a casa e partilham em casa o que ouviram. Normalmente não fazem isso com as coisas de trabalho, não é? Falta para chegar a esse patamar. Eu tenho a certeza que vamos chegar. Agora, leva um tempinho que toda a gente aprecie o diferente pelo que podem aprender com ele. Fogo mesmo. Olha, Joey, se a vida fosse um jogo, quais é que seriam para ti 3 regras fundamentais para jogar? Se a vida fosse um jogo e tem 3 regras. Ok. Diverte-te. Te tens que divertir. Tem que ser divertido. Tem que ser... não podes enganar. Não podes fazer batota. Não fazer batota. E se é divertido, não podes fazer batota. Estou a tentar imaginar se a vida para todos fosse divertida e ninguém fizesse batota, estávamos muito à frente. Tens que divertir-te e não podes fazer batota. Não podes enganar, não podes mentir, não é? Ou seja, há uma transparência na comunicação, que não há uns interesses por aí escondidos e não sei o quê, não é? E acho que com isso, acho que era uma vida muito fixe para a humanidade. Olha, tens algum super-herói preferido? De pequeno era Superman. Leia muitos cómics e isso, mas não... se calhar, sim, eu sempre sou e sempre fui muito optimista e provavelmente tinha essa coisa do Superman capaz de tudo, né? Ele consegue... Nós conseguimos, acho que somos todos super-heróis. Eu vejo os super-heróis todos os dias. São os mães e pais de meninos com autismo, são os professores que não compreendem o seu aluno com autismo, e os verdadeiros heróis, eu tenho dito isto em uma série de palestras, há muito tempo que não me lembrava desta frase. Para mim, os verdadeiros heróis são os que ainda não compreendem, porque nós já compreendemos. Se eu tivesse agora um filho, já não, mas se tivesse um neto com autismo, ok, já compreendemos, bora. Mas os heróis são aqueles que não compreendem e acordam todos os dias, estão frustrados, não sabem, não encontram respostas. Esses são os heróis, esses
está numa situação de muito estresse. Uau, uau, pô. Ainda perspectiva, os heróis são os que ainda não compreendem. Brutal, brutal. Porque Conhece? continuam, né? Continuam Exato. não, e não significa que estão à procura, mas continuam a caminhar. Uhum. Muitos desistem, né? Bueno, poucos, mas são muitos os que desistem. E no mundo do autismo, por exemplo, é comum. As mães, normalmente são os pais dos que desistem. Temos muita mais frequência de pais que desistem do que mais. Que também são heróis porque também estão a passar mal, não estão a compreender. Né? Yeah. Que cena. Olha, estás familiarizado com Harry Potter? Um bocadinho, só de saber, nunca li Ok. um livro. Acho que vi um filme para verlo com o meu filho, Uhum. mas achei fixe, mas não sou assim Ok. Tudo nada certo. entendido. Tudo certo. Eu vou-te fazer um pré-frame para te fazer pergunta, então. Pá, na história do Harry Potter, o sábio chama-se Albus Dumbledore. Pá, e ele já tem tipo centenas de anos, estás a ver? Ok? Então, ele tem uma coisa chamada pensatório, e o pensatório é uma espécie de alguidar que tem uma solução aquosa em que ele consegue, por magia, colocar lá memórias dele e quando mergulha a cabeça nessa solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, ele não viaja no tempo para mudar o passado, o objetivo não é esse. O objetivo é ter uma oportunidade para ver aquela memória a acontecer novamente de forma dissociada em 4D. Ou seja, tu consegues estar lá, tu consegues ver, consegues sentir tudo, como se lá estivesses novamente, tu até te vês a viver aquela memória. Ok? Uhum. Então, tendo em conta esta questão, a minha pergunta para ti, Joey, é: se tivesses um pensatório, pá, neste momento, que memória da tua vida é que tu decidirias reviver? Pá, muito fixe. Veio-me logo à cabeça Uhum. duas memórias, vou fazer duas, Ok. que eram relacionadas, que era a alegria de viver, de aprender com a Cauí, de brincar com ela no seu quarto. Porque afinal o que nós fazíamos essas 32 horas por semana eram de brincar com ela sabendo o que estávamos a trabalhar. Ok. Mas a única Uau. forma de tu seres eficaz é tu brincando mesmo. Ou seja, tu tens que desfrutar desse jogo com a paixão que ela desfruta desse jogo, ou dessa situação, okay? Desse momento. E então tu te obrigas a ser criança de novo. E essa leveza, sentir essa leveza mesmo de estar metido no jogo, e um jogo que estás a usar a imaginação, podes ter alguns brinquedos, que mesmo, pá, nós sempre podíamos fazer isso em todo momento, mesmo em momentos que estamos estressados ou o que seja, né? Então, me lembro disso, esse feeling, pá, me veio muito forte. E depois o feeling de ver a concretização da melhoria da Cauí. Nós temos o campo de futebol onde eu jogo agora com um pequenito de 10 anos, nós tínhamos uma rede de voleibol e os vizinhos pues jogavam ali e me lembro de algumas vezes a Cauí descia jogar lá a esse campo, mas ela, estavam outros miúdos a jogar voleibol e ela chegava, pegava na bola e ia para um canto, com a bola que estavam a jogar os Uhum. outros, né? Ou Yeah, seja, yeah, não tinha noção de jogar com, ou de que estão a fazer um jogo, né? Ela, pá, achou interessante, pegou na bola e foi para um canto com a bola. Mas, com o trabalho que estávamos a fazer, numa das vezes eu me lembro de estar com a minha mulher, não sei se fui eu que lhe chamei a Susana me chamou a mim, e tipo, olha, que eu está a jogar com eles. Então, onde nós temos um terraço, e desde o terraço que está mais elevado do que o campo de futebol dava para ver. E me lembro de estar agarrado a Susana a ver a Cauí a interagir em um jogo, tomando turnos, né, esperando o seu turno para jogar o voleibol. E esse foi quando vês, antes era impossível, era impensável. E aí já estava a constatação de que obviamente ia ser autónoma. Tão bom. Uau, uau. Joey, se pudesse
Se pudesses convidar qualquer pessoa da história da humanidade para um jantar, quem é que seria? Hum, mas a minha avó. Hum, o que é que vocês conversariam? Le perguntaria coisas que de criança provavelmente não perguntas e não sabes. Mas estava muito ligado à minha avó. Ela morreu com 98 anos. Ela vivia conosco 6 meses sim, 6 meses não. 6 meses vivia com a minha tia, 6 meses vivia conosco em casa. Portanto, eu também cuidei muito dela. E uma mulher que nasceu na aldeia, que pariu os 3 filhos na casa dela. Estás a ver? Uma casa de aldeia feita em pedra, com o forno escavado na pedra. Estás a ver? Que a sala era a cozinha, com uma grande chaminé. Yeah. Estás a ver? E eu nunca, nunca parei para pensar e para perguntar esse tipo de coisas. Mas sempre foi muito carinhosa comigo e sempre me defendeu muito e foi muito rigorosa comigo. Mas nota-se esse carinho que alguém tem contigo, mesmo sendo extremamente rigoroso contigo, né? E porque pessoas famosas, ok, fixe, mas cada um faz o seu caminho e existem 1.000 milhões de livros escritos sobre como gerir uma empresa, como fazer um projeto ou outro, mas as circunstâncias e as variáveis são infinitas para cada um de nós. Por isso, não te serve de nada, não te serve de nada. Não porque tenhas lido as 100 biografias dos empresários de mais sucesso do mundo, vai ser um bom empresário, Yeah. né? Etc, etc. Então, isto vai também a encontro de... Fui convidado, falei no TEDx Católica of Lisbon, e me pediram para falar sobre o propósito. E então diziam, claro, Joe, tu sabes qual é o teu propósito, né? Tu é empresário de sucesso, empreendedor social de sucesso, qual é o teu propósito? É óbvio, né? Ajudas no mundo do autismo. E eu, em uma fase que estava a pensar desistir de tudo e só dedicar-me à minha família, né? Qual é o teu propósito? Não sei qual é o propósito, mas o que tu dizias também no encontro de fazer mais. Os jovens, o que querem é, parece que, e qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Só que nunca pararam para pensar que o propósito de uma pessoa numa vida só fica claro no fim. Yeah. A vida te vai levando por sítios, tu caminha, tu explora, aprende. Eu digo sempre, especialmente a irmã da Cauí neste momento, aprende, tu agora é aprender. O objetivo é aprender. Não é ganhar mais dinheiro, não é aprender. E que te tratem bem. É só experienciar, sem dúvida. Sem dúvida. E depois tudo acontece, depois de tudo aparece. Eu nunca na vida entraria no mundo do autismo, eu tinha medo de pessoas que eram diferentes, não sabia como lidar com elas. Jesus. Pá. Esse crescimento. Pá, uma coisa que tu tens, pá, a tua avó, 98. O teu pai, e era a mãe do teu pai? Sim. Tua avó, 98. O teu pai, 95. Pá, estás bem. Mas como? Mas o meu pai tem 95, mas para chegar aos 105, 110 não tem problema nenhum. Se ele caminha todas as manhãs, 3 horas, agora porque quase parte a anca. Mas ele sai todos os dias, temos uma pessoa que cuida da minha mãe de manhã, então, segundo chega a pessoa que cuida da minha mãe, para acordá-la, dar-lhe banho, etc., ele sai a caminhar 3 horas, a fazer as suas fotografias e volta. Mas já fez das 6 da manhã às 7, já fez ginástica 1 hora. Eu não. Dizem, bem, tu também. Não, mas eu nunca me cuidei tanto como o meu pai, portanto acho difícil que eu chegue ao estado que ele está, com a idade que ele está. Epá, isso é muito bom mesmo, porque pá, eu gosto muito, o tema longevidade para mim é fantástico. Vem cá conhecer o meu pai e vais ficar, tens aí um experimento com patas. Pá, yeah. Tão bom, tão bom. Olha, pergunta da praxe para ti, Joey. O que é felicidade para ti? É paz. Paz. Sim. Sim. Sim, porque a felicidade é... Eu entendo muitas pessoas procuram as montanhas russas da vida, né? E obviamente quando és criança pues, buscas mais isso, mas eu acho que a felicidade está
quando encontras a paz, quando estás ok com tudo, quando, quando não precisas nada, quando não precisas mais nada. Eu sou naturalmente muito ambicioso, mas no sentido de não é que não te falte nada, porque sendo ambicioso sempre vais procurar algo mais, melhor, mas pá, a felicidade afinal, a verdadeira está no... Se calhar agora nesta fase, ver os pequenos, ver as minhas enteadas e o meu filho a serem felizes, a crescerem, a encontrarem o seu caminho. Pá, isso é felicidade, isso é... E afinal aí há paz, não é? Porque senão, se algum deles está a passar um momento mau, aí desrompe a paz, aí a paz não existe, não é? Aí não sei, há uma coisa que não desejamos e acho que felicidade é paz. Bom, perfeito, está perfeito. Olha, filme ou filmes da tua vida? A minha. Gostei. Pá, não sei. Não, como filme preferido, pá, o único que tenho, que é o meu, não é? Não sei, não, eu vejo os filmes, depois, de facto, eu não gosto muito da maior parte dos filmes porque acho que são maus. Eu, pá, se vejo um filme, quero aprender algo ou que o meu intelecto seja desafiado, mas não desde uma perspectiva mega intelectual. Por exemplo, um filme que eu adoro é Regresso ao Futuro. Por quê? Regresso ao Futuro é um filme que está tão bem feito, porque está tudo hilvanado, toda a situação que tu vês no início tem uma explicação no futuro, né? Yeah. E vice-versa. Então é um juntar de tantas casualidades, de tanta coisa, que digo, pá, este é um filme que está pensado, está bem feito. Né? Eu, assim, dramas por dramas, ou violência por violência, que eu que critico nos filmes, eu não gosto de filmes porque, pá, isso matar. É difícil encontrar um filme, encontrar um filme que eu possa ver no meu filho, porque eu não quero que ele veja outras pessoas a matar-se. Porque acho que não é a realidade dele. Existem lugares, pá, terríveis, que estão a acontecer coisas absolutamente o pior da humanidade. Mas nós não vivemos nesse mundo. E não precisamos viver nesse mundo. Basta que expliquem que há um genocídio para que já está, já percebi. Não preciso ver corpos, como se vê hoje nos jornais, pá, em hora das crianças estarem a ver televisão. Então, e os filmes vai muito por aí. Eu sou mega crítico nisso porque é completamente desnecessário e o que está a fazer está a regularizar Sim. algo que não é regular e que não queremos que seja regular. E tocaste aí num ponto, uau, porque é mesmo isso, tipo, nós, aliás, ainda hoje vi uma notícia nada boa, nada positiva, que é cada vez mais temos menores acusados de violação. Estás a ver? E menores acho que é dos 12 até aos 17 anos. É normal. Pois, o problema é que lhes faltam coisas, né? Eu sempre tive a oportunidade de me convidar uma vez para falar sobre bullying. Preparei uma ação, era numa escola, e me apercebi no meu estudo que a vítima do bullying é o bully. Porque se não fosse vítima, não era bully. Yeah. Se tu és feliz, tu não precisas meter-te com ninguém. Tens paz, como tu disseste. Estás em paz. Estás em paz, tu não te metes com ninguém. Cauí teve uma história super bonita quando ainda tinha os seus desafios, pronto, e ia para a escola, volta da escola com os joelhos com sangue. Então, pronto, o que aconteceu? E ela diz, caí. E a sua irmã diz, não caiu. Empurraram e ela caiu. Por isso tem sangue nos joelhos. E então, Cauí, sabendo que não caíste, mas que te empurraram, que pensa sobre isso? E ela disse, obviamente, quem me empurrou não está feliz.
Uau. Fogo. Incrível, hein? O que podes Fogo. aprender com uma pessoa com autismo. Porra. A vítima é o bully. Completamente. Completamente. Magnífico. Olha, tens série? Tens alguma série que gostes? Gostei da Casa de Papel, que eu sou Ok. assim justiceiro e adorei o plot que Olha, é aí não está vamos uma roubar série. dinheiro a ninguém, Yeah. o que vamos fazer é imprimir mais, que é o que acontece. Vamos imprimir mais e aí são acusados de roubar. Isso é muito engraçado, não é? Porque Uhum. existem instituições que imprimem dinheiro e podem fazê-lo à vontade. E então, quando um professor, craque, faz isso, achei o plot incrível, gostei da primeira parte, depois entra em violência e coisas assim. O que eu critico, eu digo, pronto, ok? Mas acho que foi genial. E aí, não sei se tenho visto alguma outra série. Não, gosto muito de Fórmula 1, então pronto, posso ver. Gostei muito dos Six Nations, porque o meu filho joga rugby e pronto, e aprendi a ver rugby e a apreciar e desfrutar. E gostei muito, aprendi muito. Pronto, e se não, não sou de ver séries, Então não, o teu filho joga o melhor desporto que existe na vida, pá. é espetacular, sim. Uhum. Sim. É, Olha, há uma série que és capaz de gostar, que é a série do Senna. é, sim, não tenho começado a ver, como te digo, não sou muito fã de Yeah. séries, gosto de documentários. Então, se vou ao Netflix, costumo tentar ver documentários e não Yeah. tanto Yeah. assim séries e coisas. Eu Yeah. quero aprender, não. A minha motivação é aprender, não ser surpreendido. Pá. Olha, livro. Ah, pá, leio bastante e não te vou dizer um livro, mas te vou dizer um autor, Ok. que é o Alan Watts. Não Hum. sei se conheces. É Não. estudou para ser padre em Inglaterra, depois foi por Ásia aprender as religiões do tipo o budismo e o taoísmo e zen e tudo isso, e depois vai para Estados Unidos e ele reflete sobre, ou seja, nos aproxima às religiões que aprendeu numa linguagem que nos compreendemos. E o Alan Watts Uau. é absolutamente inspirador. Tem muitos livros, tenho lido muitos, e tem, o que é incrível, ele morreu em 1974, mas tem imenso material gravado em áudio. Imenso. Porque ele ia para os... Na altura, pues, chegava e dava uma palestra, mas chegava e tal. A filha diz, interessante, a filha diz que ele era, que estava sempre bêbado, mas que chegava a um palco e começava a falar e era a pessoa mais lúcida do mundo. Fogo. É um homem com um talento, se ouves, e com uma voz hipnotizante quase, de tranquilo, de paz, e ele reflete mesmo sobre a vida, mesmo. Ou seja, sobre coisas que nós habitualmente não questionamos, mas que depois diz, pá. Por exemplo, uma das que eu adoro dele é nós somos o Big Bang. O Big Bang é, pá, acontece uma explosão, saem pedras, formam planetas, né? E na planeta crescem árvores, crescem plantas, crescem animais e crescem os humanos. E nós somos essa continuação do Big Bang. O Big Bang não Claro. aconteceu há não sei quantos anos, a Ah, explosão acontecer. inicial aconteceria, mas nós somos o Big Bang. Porque isso também te dá uma perspectiva da unicidade de tudo, não é? Hum. E é E super, da relatividade do super bom. tempo. Ele diz, igual que as macieiras, que as maçãs crescem das macieiras, os humanos crescemos do planeta. Nós somos o planeta. Claro. Hum. Tipo, é óbvio. Óbvio. Mas ele faz todo este tipo de reflexões e acho que, para mim, é o autor Oh, que foi mais inspirador na minha vida mesmo. Pois tenho entrado em mundos como Jung e Nietzsche, não sei o quê, tem sido, e está a ser uma viagem, está muito mais complicada, porque a do Alan Watts é muito fácil de compreender, é divertida, é humana, é espetacular. Recomendo mesmo. Alan ok. Watts, incrível. Ok. Olha, vou pesquisar, até porque pá, estou a ler também um filósofo, um pensador,
que é o Krishnamurti, epá, e é tem coisas que não são muito simples, estás a ver? Correcto, Ali, sí. Digamos que o Alan Watts é um Krishnamurti suave. ok, ok, sim, O, é mas é o interessante. mesmo vai por aí, vai na mesma Ok, linha pá, de pensamento, mas. E a divertir-se, o gajo se diverte com a vida. Ele fala de coisas sérias sem ser nunca sério. olá. Nunca. Porque há uma aceitação do todo. Então, é impossível haver sombras sem luz. E não haveria luz sem sombra. Não há bom sem mal. É impossível. Se todo fosse bom, não existia bom. Era. Magnífico. É Então, verdade. cuando entras en esta, y todo esto fui aprendiendo con Alan Watts, este tipo de ideia é uma constante nas reflexões dele em voz alta. E é mesmo super inspirador, super divertido, Yeah. super calmante. Estamos aí na felicidade e na paz. Uhum, sem dúvida. Pá, olha, ganhaste-me. Vou Hoy ler. espero que as pessoas que estejam a ouvir também se permitam ler Alan Watts ou ouvir. Existe no Spotify, no YouTube, também tem muitos vídeos. Se procuram na internet Alan Watts áudio, tem milhares de horas de áudio. E é delicioso ouvi-lo falar. Mesmo. Brutal. Brutal. Olha, qual é que é aquela música que quando tu ouves, independentemente do estado em que tu estiveres, deixa-te bem disposto? Hum. Pá, no Momentum, eu pus Hum, essa música. Acho que é o único evento que eu tenho utilizado essa música. Que se te lembras, é um momento que eu peço às pessoas para fechar os sim, olhos. sim. Eu vi e conto a história de um dia que eu ouvi uma música na televisão, fui tomar nota da música e, e mandei-lhe por MSN, era o Messenger na altura, a minha mulher, uma mensagem que guardo, que era: vamos mudar o mundo, vamos fazer algo que seja mesmo, que mereça a pena mesmo fazer. Antes de vencer o autismo, antes de eu viver com elas, né, e trabalharmos o autismo da Cauí, e eu ouvia essa canção. Então, sempre que eu ouço, é uma canção que temos repetido em tantos workshops e tudo. É como a música que temos de início, antes de começar a formação ou a palestra, e é uma música super calmante, e chama-se Somersault, que significa cambalhota. E a mulher está a cantar a uma pessoa, não sei se era o seu pai ou um amigo ou algo, que só brincava com a vida, que estava sempre bem disposto, que estava sempre disposto a fazer na cambalhota, Ok. que sempre estava disposto que pagava o ticket do parking dos outros carros. Na altura, nos Estados Unidos, tinha aquele parking, né, que tu metias na moeda. Sim. Então, ele, quando via que uma coisa não tinha moeda, ele metia moeda para que a pessoa não fosse multada. Essa é parte da canção. E que comprava gelados, que ele comprava sempre gelados. Estás a ver esta pessoa com esta alegria. Então, essa música, sempre que a ouço, me traz lágrimas aos olhos das emoções que vivemos, porque também fechávamos os eventos com essa música, as emoções que vivemos a partilhar com cuidadores de pessoas com autismo, algo que lhes pode ajudar para sempre. Fogo. Brutal. Joey, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Eu amo as pessoas todas da minha família, a minha mulher, as miúdas, o pequenito, os meus pais, e podia demonstrar mais, muito mais. Minha forma de demonstrarlo, se calhar, é tentando fornecer segurança ou, ou tentando mexer coisas para que o bem seja maior para todos. Não só materialmente, mas se mudamos isto, então todo isto melhora. E muitas vezes incompreendido, mas é a minha forma de demonstrar amor. Yeah. Fogo. Tão bom. Olha, última pergunta para ti, Joey. Que mensagem te queres
deixar? Para quem? Para o mundo. Para o Para quem mundo? vier a ouvir. Pá, permitam-se ser. Eu não o faço sempre, ok? Eu sempre passo esta mensagem, não é? É ser, a vez de estar, ser presente, não é? Muito Eckhart Tolle e o agora, não é? E não estar preocupados com o futuro, não estar a pensar ou arrepender-nos de algo que fizemos no passado, mas simplesmente ser com outros e observar e não andar a correr, etc. Mas pá, eu aplico isto muito mal. Eu predico isto, mas não sou o melhor exemplo. Muito bom. Mas sei Gostei, pá. que é a solução, eu sei que isto é bom para todos, não é? Eu tento aplicá-lo. E desde que eu falo nestas coisas, e que a Wii me ensinou isto, porque essa memória que eu tinha era de ser, em maiúsculas. Uhum. Foi. E nesse momento eu era. Esse é o Joe criança, permitindo-se ser. Né? E esse é um estado, esse é um lugar muito especial. Foi. Pá, olha, por acaso, nada é de propósito, sabes? Esta semana que passou, pá, refleti mesmo muito sobre isso, sabes? Sobre a espontaneidade, sobre nós podermos ser genuínos, a nossa disposição, porque é mesmo, é disposição e somos nós que não nos permitimos fazer isso. Então é, primeiro, pá, e refleti muito sobre isso, sobre quando é que eu não me permito ser genuíno, porquê que eu não me permito ser genuíno, o que é que poderia de acontecer para que eu me permitisse ser genuíno, estás a ver? Ou seja, pá, aquela quantidade de coisas que vêm-nos à mente e pá, e é mesmo isso, é mesmo isso. Tipo, olha, aprender com as diferenças que são genuínas. Ou seja, as nossas crianças, não tens que ter um filho com autismo ou com síndrome de Down ou paralisia cerebral. Pá, qualquer criança está a ensinar-nos constantemente a ser genuíno. E nós que Yes. dizemos, comporta-te, Yeah. senta-te na cadeira, não mexas. Exatamente, exatamente. Ainda ontem tive um jantar com amigos, e, epá, e o filho de um dos meus amigos, tipo, tem 9 anos, epá, e começou-me a fazer perguntas que eu fiquei tipo, pá, ou melhor, nós já estávamos, imagina, já estávamos a sair de casa, onde nós jantámos, ainda ficámos, pá, aí mais uns 20 minutos na rua, porque o miúdo estava-me a fazer perguntas, mas perguntas mesmo brutais. Tipo, ele estava-me a perguntar, tipo, olha, então e, então e Jesus e Deus não são a mesma pessoa? Então e o que é que, será, pá, ele fez uma pergunta que eu achei brilhante, que é, espera aí, se Deus é o pai de Jesus, então, mas quem é que era o José? E eu tipo, eu, meu, que coisa maravilhosa, meu. Cada pergunta que estás a fazer, meu. Tipo, e depois houve ali uma coisa a explicar aquilo. E depois houve outra coisa que foi. Começámos a falar, imagina, sobre a decisão, o poder da decisão, as decisões que tu tomas. Epá, e depois aquilo foi para um patamar em que pá, tu tomas decisões, né? Tu podes decidir portar-te bem ou podes decidir fazer as neiras, não é? E depois das decisões vêm as consequências. E ele, pois, ou seja, quando eu me porto mal, depois tenho a consequência, fico de castigo. E eu, Pois. estás a ver? Lá E se está. portas bem, também tens consequência, né? E se portares bem, também tens consequências. Epá, houve umas coisas mesmo maravilhosas. Depois ela dizia-me que na escola tem um código para tipo, fazer uma pergunta, ir à casa de banho, está feito, e o 3 é levar o lixo. Levar o lixo. E eu, da escola fazem códigos. Tipo, fogo, que coisa espetacular. Pois, Epá, pois, olha, claro, muito pois. bom. Muito bom. Joey, olha, meu querido, epá, muito, muito obrigado. Gratidão de coração por este bocadinho que Obrigado a tu me ti. deste. Pá, mesmo. Seguimos, se não conseguimos fazer na altura, pá, também foi uma altura difícil. Os últimos anos têm sido extremamente aceitar algumas situações para redefinir a estratégia da associação para poder ser sustentável Uhum. e todo isso, ves, voltamos ao mesmo. Quando nós queremos reforçar a humanidade, mas não conseguimos
pá, ganhar dinheiro Pois. para ser sustentáveis a fazer esse trabalho, pues, é todo descamba. E então não tive disponibilidade, mas já há pouco tempo disse todos os podcasts, bora, vamos. É para ir para todos, é para passar esta mensagem, para que mais pessoas ouçam falar de autismo, para que mais pessoas se sintam inspiradas. Tenho o dom de Deus, do universo, que tu acredites, de ter um grande potencial de comunicar e inspirar, e está ao serviço da humanidade. Portanto, se conheces outros podcasts ou algo que busquen algo así que tú aches que possa ser interesante convidar-me, estou disponível para tudo agora. Ok. Agora é para Ok. Boa. expandir. Olha, vou-te dizer, yeah, até vou-te mandar, vou-te aconselhar para um amigo meu que daqui a 3 semanas vai fazer David tem um podcast que é o Conversas de Elite. E, Okay. hum, Conheço. Não conheço, eu não uso redes sociais, portanto não. pois. E ele tem uma coisa que é maravilhosa. Ele vai fazer agora um desafio daqui a 3 semanas, que é o maior podcast online de sempre. Tipo, o maior episódio de sempre. São 150 e tal horas seguidas. Sério? Mas não vai ser ele o host durante 150 Não, anos? não. Ele vai ter. Eu vou ser um host desse podcast. Ok. E nós estamos divididos. É quase como um horário, estás a ver? Nós estamos divididos. Vamos nos revezando. Mas vai ser. E o podcast dele é muito interessante também. Mas sim, olha, eu vou. Olha, eu alinho, mas se pode ser uma hora diurna, agradeço. Não, neste aqui ele já tem os convidados fechados, acho eu, mas do futuro eu vou-lhe dizer, vou mandar lá para a Joey e deixa-me ver aí o pessoal que tem os podcasts a bombar. E quem nos quiser ouvir, pois o mesmo. Yeah. Pronto. Exatamente, quem quiser. Para passar esta mensagem que como as pessoas não compreendem, passam a compreender e já é isso que ganhamos. Uma coisa, é uma aposta ganha. Joey, olha, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado de coração. Força. Obrigado a ti. Então, forte abraço e um beijinho lá aí para casa, para as tuas filhas e para o teu filhote. Até já. Tchau. Até já.